A gente está esperando só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Tá. A Silvia, eu tô falando com ela no WhatsApp aqui, eu perguntar para ela aqui. Eu tô te ouvindo, você me ouve? Gente, agora não tem sim, Globo Silvia. aqui. Só tem as Globo nessa. O assunto interessa. Tudo bem, Aninha? Oi, minha filha, que saudade! Né? Não dá nem para dar abraço, né? Verdade. O pessoal tá entrando também. Olha só. Ivo e Silvia, se vocês quiserem abrir as câmeras. Oi, Kaique, tudo bom? Oi, Marcela. Oi, gente, boa noite. Olá, Júlio tá chegando. Julinha também não pede uma, né? Oi, Júlio. Júlio tá sempre na nossa audiência aqui. Muito bom, você igual vocês. Júlio, você escuta a gente? Olá, legal. Tudo bem? Tudo bem? Só temos advogados aqui, será? Não. Marcela. Tá meio misturado hoje. Ah, então tá bom, porque o Kaique, que eu chamo de Kaique, viu, Ana? Sempre explico, né, Kaique? Eu chamo de Kaique, mas vocês não vão achar ele como Kaique aqui, porque o nome dele é deles, né? Mas você falou Kaique, eu falei, cadê o Kaique? Ele é teu parceiro. É um grande aí. apelido que eu ganhei aí na minha vida, num serviço que eu fiquei durante 20 anos. Lá no segmento da como é que fala? Da aviação. Aviação. As pessoas ganham o codinome. Ganhavam, né, Kaique? Agora acho que é o nome próprio, né? Na verdade dependia, porque na área que eu tinha entrado, o volume de gente era atendimento ao cliente, era serviço ao cliente, era um volume de gente muito grande. Em áreas menores, não. Aí tem 18 Kaiques, eles vão dando os codinomes, entendeu? Não podia nem meu primeiro nome, nem meu último nome. Então, vamos lá, vamos criar vamos colocar um outro, beleza. E aí, quando eu entrei na TAM, o Kaique já estava lá, então ficou Kaique pro resto da vida. Ricardo, bem-vindo, escuta a gente. Tem alguém da TV Integração, deixa eu só ver se é a Val. Quem será? Quem será? A Val e o Kaique são assíduos, são fãs de carteirinha dessas nossas conversas aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Paty. Boa noite a todos. Querida. Eu vou tentar alterar meu nome aqui, tá, gente? Que eu tô do celular, mas sou eu. Beijo. Muito bem, Ana. Vamos então. Vamos começar com todos os que foram muito pontuais e quem for chegando vai pegando a conversa aí no meio do caminho mesmo, né? Isso aí. Deixa eu só me apresentar rapidamente, porque acho que tem gente aqui que não me conhece, veio da tua rede, né, Ana? Isso. Eu sou Patrícia Ansara, trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de liderança e cultura. Fiz uma jornada aí de 20 anos na área corporativa e tem 3 anos que eu reposicionei aí minha relação com empresas, abri a minha consultoria, tenho trabalhado também sempre com foco no desenvolvimento humano, cultura e liderança. E nos últimos 2 meses eu fiz com uma outra colega essa conversa, né, que eu falo que a Val e o Kaique são assíduos aqui, e a gente trazia temas muito relacionados à cultura, desenvolvimento, à liderança, papel de RH, e aí por conta de indisponibilidade de agenda, interesses por outros conteúdos, agora a gente estreia com a Ana, né? A Ana super convidada aí, depois parceira, a gente vai divulgar os próximos temas das semanas seguintes, mas a gente tem funcionado da seguinte forma: é uma conversa de perguntas com a Ana, e aí nos últimos 20 minutos, mais ou menos, a gente abre para vocês participarem também, tá? Então, fiquem à vontade, anotem suas perguntas, os insights que vocês vão tendo, e ao final a gente abre para todo mundo conversar com a Ana também. Tudo bem? Muito bom. Ana, bem-vinda, obrigada, é um prazer agora entrar nessa hub do conhecimento com você, com temas tão diferentes que a gente vai trazer aí às segundas-feiras, 18h30, começando com esse tema super polêmico, né, que é comportamento humano e a proteção de direitos da internet. Então, para começar, eu queria te pedir para você se apresentar e já vou lançar uma pergunta para você emendar, que é por que
direitos de proteção de direitos na internet vem junto com o comportamento humano. Ana, conta pra gente, se apresenta para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Ala, sou advogada, sou sócia do escritório Anders Advogados, fui executiva jurídica por muitos anos, tenho vários colegas e clientes aqui que viraram amigos, eu acho que é isso que é o melhor da vida, que é o que a gente leva mesmo. Queria agradecer aí todo mundo a participação. Além disso, eu sou coach de carreira jurídica e mentora de alguns advogados. Enfim, atuo aí atendendo ao mundo corporativo agora, né? Como prestadora de serviços. E quando a Paty me fez o convite, me veio à mente essa, já emendando para resumir e para responder a pergunta da Paty, queria falar oi para quem está entrando. Eu tenho percebido, assim, acho que todo mundo concorda comigo, que o consumo, né, de conteúdo da internet aumentou exponencialmente por conta do distanciamento social, da pandemia, né? Não apenas para saber sobre o assunto coronavírus, mas também porque a gente está dentro de casa, a gente não consegue, por mais que a gente interaja com as pessoas, a gente está vivendo um momento muito diferente. E estudos apontam o aumento do consumo de informação, de entretenimento, de conteúdo como um todo, vindo das mídias sociais. E ao pensar no tema, foi porque o que a gente vem percebendo, quem é do mercado, quem atuou no mercado, quem advoga também para o mercado de comunicação, o quanto as pessoas acessam conteúdo, postam conteúdo, navegam em sites de e-commerce, por exemplo, sem se dar conta dos riscos que estão tomando para si e para terceiros, porque não existe uma cultura no nosso Brasil, né, no nosso país, né, de preocupação em relação a esse assunto. Então, eu achei que esse momento é apropriado porque a gente tem percebido, né, o quanto a gente vai falar sobre dados, a gente vai falar sobre direitos autorais, a gente vai falar sobre produção de conteúdo versus o que eu tenho que fazer ao produzir um conteúdo, né, a questão dos dados, nós como usuários, né, como usuários da internet, e como também aqueles que são empresários e precisam e captam dados. Então, eu só acho importante alertar que eu sei que tem muitas pessoas aqui que não são advogados, que a gente não vai falar em juridiquês, não vai falar tecnicamente, assim, com tecnicismo, a gente vai falar como seres humanos, usuários da internet. E óbvio que se alguém quiser aprofundar um pouco mais as questões jurídicas, porque temos advogados aqui, pelo menos 3, a Val, a Marcela e a Cláudia. Oi, Cláudia. E o Kaique também. Kaique é advogado também? Ah, então tá bom. Tinha entendido que era administrador, desculpa. Claro que a gente pode entrar nessa seara e também estou super à disposição para depois a gente poder conversar com maior aprofundamento, né? Mas acho que hoje é bater um papo mesmo e é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento que não vai demorar muito para existir um momento como esse, né? Então, assim espera. Então é por isso que a gente escolheu esse tema. Olha, por falar em comportamento, então, vale tudo na web? Vale tudo? Então, quem consome, quem produz, vai lá, consome, pega, copia e posta, faz download, usa como seu. No que a gente tem que ficar atento? O que é? Conta pra gente. Tem muita gente que acha que vale tudo na internet, exatamente por conta desse comportamento da sociedade que acha que o que eu estou fazendo aqui ninguém está vendo. É muito normal isso. E parece que, mas ainda hoje, né, tantos anos depois do advento da web, sim, ainda hoje, muitas pessoas não se preocupam com o que postam. Então, assim, acho que a gente pode começar falando sobre eu, usuário da internet, né, que desejo postar alguma coisa, produzir um conteúdo. Eu tenho um blog, ou então eu trabalho numa empresa que produz muito conteúdo, ou então, às vezes, a minha assessoria de imprensa fala o que eu tenho que postar, como que eu tenho que eu tenho que fazer, né, para divulgar a empresa. Então, quais são os cuidados que são necessários? Em termos de direitos autorais,
né? A gente tem que tentar entender da onde que veio por exemplo, você vai usar uma fotografia, você vai usar uma música, você vai usar a imagem de alguém, né? Para que finalidade você está usando, né? Por exemplo, fotografia é muito comum ver na justiça muitas demandas decorrentes do uso indevido de fotografias. Por quê? Porque ninguém dá crédito para o coitado do fotógrafo, por exemplo. Então, se você vai produzir um conteúdo, se você vai mesmo dar uma notícia, né? Muitos meios de comunicação têm que dar o crédito. Então, a mesma coisa com as imagens que você vai postar. Falando em comportamento humano, falando em cultura, quantas vezes a gente posta alguma coisa super bacana, super legal no nosso Instagram ou no LinkedIn, que é uma rede mais corporativa, ou no seu próprio site, e verifica se aquela foto está autorizada para ser publicada gratuitamente. Então, tem que... Ai, Ana, mas você acha que ninguém vê isso? Então, porque acha que ninguém vai ver. Né? Mas infelizmente não é assim, ou felizmente, né? Para quem gosta quem cuida da proteção, quem protege os direitos, né, de terceiros, mas não é assim que funciona. Você tem que ter um cuidado, né, e uma responsabilidade naquilo que você produz e você posta. Então, olhando, por exemplo, em relação à música, né? Tem vários, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você tem que avaliar assim, de quem é essa música? Para que finalidade eu estou usando? Será que essa música ela caiu em domínio público? O que é domínio público? É quando o autor da música faleceu, você conta 70 anos após o falecimento da pessoa. Então, assim, o quanto que isso eu posso usar essa música? Está liberada? Quem que eu procuro, né? Então, tudo isso tem que se preocupar. Mas eu estou publicando, fazendo um trabalho aqui no Instagram, assim, eu não estou ganhando nada com isso, eu não estou cobrando das pessoas. Mas não é isso, não é só a cobrança direta, tem a questão da cobrança indireta também. Né? Então, é importante você parar para pensar sobre tudo isso antes de você produzir um conteúdo na internet. Então, não vale tudo na internet. E me ocorreu uma pergunta, Ana, porque assim, você se apresentou, mas você vem de uma cultura de muita responsabilidade, né? De uma cultura que tinha consciência da responsabilidade na questão de proteção de dados, né? Você trabalhou muitos anos numa das maiores empresas de mídia aqui do Brasil, né? E agora com essa pandemia que a gente está vivendo, não só as grandes empresas, as médias empresas estão fazendo seus negócios, né, no digital, marketing, relacionamento, postando, etc., mas também muitos profissionais autônomos, né? Muita gente que está começando agora e está começando a entender esse mundo digital. Onde que a gente busca essa informação, né? Quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter, e como é que você vê essa questão hoje do outro lado, agora como advogada que presta serviço para as empresas, né? Essa questão da proteção digital acontecendo justamente nesse momento da pandemia. Assim, quais são os impactos que você já viu? Como você mesmo falou, né, eu trabalhei um pouco mais de 20 anos no Grupo Globo, né, numa empresa de comunicação que produz conteúdo e que, obviamente, por ser uma produtora de conteúdo e porque deseja ver os seus conteúdos protegidos, né, e os seus direitos autorais também resguardados, sempre atuou em compliance com a lei, né, de acordo com a lei. Você tem toda a razão. Eu estou aqui agora do outro lado e tenho percebido e tenho clientes que são média empresa, pequeno empreendedor, grande empresa. Com a grande empresa, com uma questão mais estruturada, dependendo do segmento, e falando em proteção de direitos autorais, preocupação com a obtenção dos direitos de imagem de terceiros, né? Existe um controle maior por conta da estrutura, né? Tem empresas que são menores, mas já nascem com essa mentalidade de estar em acordo com a lei. Mas a grande maioria das empresas, pequenas e médias, elas não se dão conta, e aí que eu não vou puxar sardinha para o meu lado e nem para os advogados que estão aqui, né, o quanto é necessário uma avaliação jurídica, né, daquilo que se pretende produzir em termos de conteúdo.
né? E aí a gente não tem que falar apenas com empresas que são produtoras de conteúdo que estão no seu core business, mas de qualquer um que deseja, por exemplo, um e-commerce, né? Vai produzir vídeos promocionais, campanhas. Muitas pessoas, muitas empresas, até para uma diminuição de custo, fazem in-house quando elas são menores, são de pequenas e médias empresas, elas fazem in-house as suas campanhas. Será que elas estão realmente fazendo de acordo com o que a lei dispõe quanto à proteção desses direitos? Então, aos meus amigos que não são advogados, eu digo assim, procure um advogado, né, que te assessore. Quem não tem um jurídico interno tem que falar com um advogado. E assim, outra questão da cultura, né, do brasileira, né, e de outros países também, é assim, mas advogado é sinônimo de ser muito caro, advogado é sinônimo de travar o meu negócio. Não, você tem que procurar advogados que são viabilizadores de negócios. Estou aqui com diversos colegas, né, que eu conheço e que eu sei que são viabilizadores de negócios. Então, essa é a grande questão. E aí, então, o que está me ocorrendo é que a gente só se dá conta quando acontece com a gente, então. Sendo pequeno empresário, sendo autônomo, sendo uma empresa média ou algum grupo que não tenha essa mentalidade. O ideal é que a dor não venha, né, para você se dar conta do quanto você precisa se atentar para algumas questões. A gente está falando aqui de direitos autorais, direitos de imagem na internet, tudo mais, mas seja qual for a questão que necessite de uma avaliação jurídica, né? Porque é melhor, não tem aquele, é melhor prevenir do que remediar, né? Então é muito mais fácil quando você toma todos os cuidados preliminares, né, que você tenha menos prejuízo. Porque se você usa indevidamente a imagem de alguém numa simples publicação no seu site, né, ou o texto de alguém sem dar o crédito, né, e essa pessoa verifica esse uso indevido, ela pode querer, primeiro você vai receber uma ligação indigesta, ou da pessoa ou do seu advogado. Depois você vai ter que entrar numa negociação para não judicializar a questão. E aí vai sair mais caro do que se você tivesse atuado preventivamente. Tá me lembrando aquela coisa do inspirado em, né? Então, assim, não é assim o texto da pessoa, mas foi inspirado no texto da pessoa. Não é bem a imagem, o logo, mas foi inspirado nisso. Isso é um dado que precisa de... Isso a gente precisa também tomar cuidado com isso, essa coisa de inspire, né? Inspirado em... o que é dado sensível, o que não é dado sensível. Então, eu vou falar do inspirado em, que não tem nada a ver com o dado, né? Então, o inspirado em sabe aquela bolsa que tem o L e o V, mas é inspirado no verdadeiro LV? Então, existe uma questão, a lei permite, né, as paródias. Então, o que são as paródias? É você usar elementos de terceiros, personagens de terceiros, para criar um tom jocoso. Todo mundo sabe o que é paródia, né? Isso é permitido, né, dentro de toda uma avaliação como um todo, né, uma avaliação global do conteúdo. Mas a questão do inspired, né? Então, assim, eu estou brincando da bolsa, mas é uma forma de você produzir um conteúdo trocando algumas pequenas palavras, ou produzir uma bolsa, eu estou falando isso da bolsa, mas assim, é pirataria, né? Inspirado na Louis Vuitton, inspirado na Chanel, mas não é Chanel, né? Então, a mesma coisa com produção de conteúdo, tem que entender, né, o quanto é uma obra derivada daquela original, ou o quanto realmente você usou pequenos elementos. Então, tem que, entendeu? Não tem um caso a caso. Então, é isso que a gente volta na questão da cultura e do comportamento humano. Parece que é tudo muito normal e fácil. E não é, né? Então, acredito que aqui os meus amigos advogados devem ter outros cases muito parecidos com envolvendo essas questões, que o cliente chega e fala, não, mas eu só usei 2/3 do conteúdo, mas aí eu coloquei coisa minha, né? Então, se foi, você tem que explicar a obra baseada em, né? Aí tem que ter toda uma avaliação e uma construção da avaliação jurídica para poder usar baseado em. Entendeu?
Entendi, aí a gente já volta para os dados, mas então assim, quer dizer que não tem tolerância, não é? Usei 2/3, tudo bem, usei 1/3 e tudo bem, não tem tolerância para isso, não pode, Porque não é assim, você tem que ver o enquadramento da lei, se é, na obra se é uma obra derivada da original, se é um texto baseado, se é uma obra adaptada, né? Você vê muitas vezes, a gente não vê no cinema roteiro adaptado do livro, mas existe uma negociação com o direito, com o autor, né? Então, vai muito no caso a caso. Porque o advogado, ele como viabilizador de negócio, ele tem que avaliar a situação e ver, assim, eu consigo abrir uma exceção aqui, uma brecha, né? E avaliar a demanda do meu cliente e entender o quanto eu posso protegê-lo nessa situação, ou é tão escancarado que eu vou dizer para o meu cliente, olha, o que você está fazendo não pode. E aí, como é que funciona? Qual que é a responsabilidade das mídias sociais nisso? Então, a maioria das mídias sociais, elas alegam que elas são meros veículos, né, do conteúdo. Ontem mesmo saiu no Fantástico, quem assiste Fantástico, sobre os rachas na internet, vários youtubers postando, né, acho que não sei quem que viu aqui, mas postando os rachas que são feitos aqui nas estradas, nas avenidas que estão vazias, e vários youtubers postando, e o youtuber até se manifestou, falando, olha, eu sou mero veículo desse conteúdo, né? Eu tenho considerações a fazer, porque quando se trata de publicidade, de conteúdo publicitário, sim, o veículo apenas ele está servindo como um meio para levar publicidade para casa das pessoas. Mas em relação ao conteúdo, né, é importante, então, que haja mecanismos muito eficientes para que esse conteúdo seja retirado. Então, aos poucos, as mídias sociais foram adequando os seus canais de comunicação para que eles possam derrubar. Então, quando, por exemplo, você recebe alguma mensagem, alguma coisa do Instagram, ou mesmo lá no WhatsApp, quando você fala assim, denunciar essa conta, denunciar esse vídeo, tem sempre um lugar onde você pode clicar e falar, ó, estou denunciando que ele não é um conteúdo impróprio. Então, aí eles fazem uma moderação, né? Isso também serve muito para impedir, mais uma vez, a judicialização dos assuntos, né? Levar tudo para o judiciário, né? Para poder derrubar. Mas é um assunto polêmico que tem sido construído aos poucos, porque realmente, imagina, um canal, um YouTube tendo que tomar essas medidas sempre que algum conteúdo haja, acho que pode ter um departamento jurídico e milhões de escritórios e acaba não dá, né? É muito conteúdo. Conta, né? A gente percebe que tem mais facilidade numa postagem do que em denúncia, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa na semana passada com uma amiga que, inclusive, foi uma das convidadas para falar com a gente há um mês e pouco atrás, e ela gostaria muito de estar aqui hoje, ela não está, mas o treinamento dela foi inteirinho copiado por uma outra pessoa, na mesma ordem das sequências, das perguntas, das dinâmicas, e não só isso, mas as fotos que apareciam eram do escritório dela. Muito louco, né? Quer dizer, a pessoa que copiou não teve nem, né, a preocupação em, ao menos, sei lá, né, fazer de conta que o lugar se passava em outro escritório, que não fosse o escritório dessa minha colega, e subiu tudo no YouTube, né, como um curso online, comercializado. No final, o mundo gira, dá volta, que caiu, e ela ficou sabendo, ela viu, e aí ela denunciou. E no final das contas, foi mais fácil entrar em contato com a pessoa e falar, tira, porque, né, questão de comportamento, né, da índole, intenção, etc., do que ir e seguir a burocracia e tal. Mas eu trouxe isso só para pontuar essa questão do comportamento, da índole, da intenção que está por trás, né, das pessoas. E também da questão de que é mais fácil postar do que depois fazer uma denúncia, etc. Mas como é que dica que você dá para quem está gerando conteúdo? Bom,
primeiro é fazer o clearance, né, que a gente fala, que é um termo usado, que é avaliar se tudo que você está produzindo e tudo que você está postando em termos de material e conteúdo realmente é original ou se é inspirado, adaptado, né, adaptado de terceiros e inclusive as imagens e tudo mais, todo o conteúdo audiovisual, né? Então, eu olhar e falar assim, poxa, eu posso? Ou isso aqui foi muito interessante porque depois acho que a gente pode entrar um pouquinho em relação a dados, a LGPD, vai indo. Mas foi muito interessante porque teve uma decisão agora numa corte internacional, não sei se foi na Alemanha, que uma avó postou a foto da neta na mídia social. E ela foi obrigada a retirar, porque ela não estava enquadrada na GDPR, que é a General Data Protection Rules, a lei de proteção de dados, né, europeia, não tinha enquadramento legal. Então, se você tira agora, porque mas é minha neta, não, mas não interessa, o pai não consentiu, não tem aqui, tem consentimento expresso. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão, e é por isso que no título da nossa conversa fala sobre comportamento humano, porque quem diria que uma avó que inocentemente postou no Instagram ou no Facebook a foto da neta foi denunciada, né? Então, eu acho que é isso, acho que esse exemplo é um alerta para todo mundo de que o mundo está mudando, e aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que diferentemente do que muita gente propaga aí, muita abobrinha sendo propagada, mas afeta sim toda e qualquer empresa que fizer uso de dados pessoais na internet. Na internet não, dados pessoais. A gente está falando de internet, mas essa lei não é só para a internet. Então, o que acontece? Aceite que a gente dá quando a gente se cadastra em alguns sites, por exemplo, que a gente aceita tudo sem ler. Então, vou chegar lá. Então, o que acontece? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem só no nosso país, né? Mas eu vou ter que ler para explicar para todo mundo, né? A LGPD, ela eu vou falar que entra, né? Em vigor em agosto de 2020, se nada mudar. Mas teve um PL que prorrogou a entrada da vigência para janeiro de 2021 e as multas, as sanções para agosto de 2021. Aí, a Câmara dos Deputados entrou com substitutivo, é coisa maluca, mas é assim mesmo, não tô inventando, para dizer o seguinte, mas a lei LGPD vai vigorar em maio de 2021. E aí, semana passada, o Senado, né, entrou, tem um projeto de lei também, dizendo que vai voltar a vigorar em agosto de 2020, mas as sanções vai ser daqui a um ano, agosto de 2021. Ou seja, temos vários cenários de possível início de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para quem aqui está empreendendo, empreende ou é advogado de empresa, o que eu tenho falado para os meus clientes você vai esperar os outros decidirem a sua vida aqui na empresa, a sua atuação e seu uso de dados? Você quer ficar refém dessa incerteza? Ou você quer começar a fazer alguma coisa? Já está até tarde, né? Porque é agosto de 2020 ainda. Então, eu tenho que falar, considere agosto de 2020. Porque, assim, tem várias explicações de que não vai ser 2020 por causa da pandemia, que a pandemia. Aí tem gente que fala assim, não, mas por causa da pandemia e do uso restrito e irresponsável dos dados, é importante realmente que haja o início seja agora em agosto. Então, que eu falo para qualquer pessoa que faça uso de dados pessoais para o seu negócio. Considera o pior cenário. Tem gente que está perdido, né? Porque se não começou, agora agosto está aí. Mas eu prefiro fazer, não é pânico, não. É jogar a realidade das incertezas que o nosso país está vivendo. Agora, imagina para quem advoga para gringo. Explicar isso tudo para... Não, o Denis está assim. Né, Denis? Eu falo, desculpa interromper, eu sei que não é a hora, Paty, mas eu trabalho com gringo o dia inteiro, Ana, e para você, às vezes, falar do comportamental para o gringo, ele não entra. Você tem que falar nos 30 idiomas diferentes do dele para ele poder entender como é que funciona essa loucura. Perdão, Quando você fala de dados pessoais, o cuidado para as pessoas que vão usar dados pessoais nos seus negócios, você está falando do quê? Você está falando de mailing? Você está falando do que exatamente? O que é? A Lei Geral de Proteção...
A LGPD estipula, determina o que é dado pessoal, né? É qualquer dado de uma pessoa natural que possa fazer com que ela seja identificada ou identificável, né? Então, abrange bastante coisa, né? Então, exemplo, nome, CPF, localização, né? Tudo que permita a identificação imediata ou posterior da pessoa. E ainda tem os dados sensíveis, né? Que são dados têm tratamentos diferentes. Então, os dados sensíveis, biometria, raça, escolha da opção sexual, várias questões que são consideradas como dados sensíveis. Eu vou dar um exemplo super básico. Está ali o pequeno empresário que tinha a sua... Eu vou falar daqui do meu bairro, tá? Que tinha uma padaria pequenininha, de bairro, linda, uma gracinha. Veio o coronavírus. O que ele fez? Ele montou um site assim, ó, imediatamente. Falou, não posso deixar de vender. Comunicou. Aí eu, do nada, recebi um WhatsApp falando assim, Ana Paula. Eu falei, quem é? Eu não sabia quem é. Estamos atendendo agora, temos um e-commerce, né? Entendeu? E você pode fazer os seus pedidos, porque estamos a não sei quantos metros da sua casa. Eu falei, tá tudo errado. Essa pessoa, apesar de ser pequena, ela não... claro, isso como ele, milhões e milhões de comerciantes no Brasil, né? E aí que eu falo, mas é empresa, né? Então, daqui para frente, por que elas têm que se adequar? Né? Porque elas sabem, elas não vão poder fazer esse approach, né? Tão assintoso como existe hoje em dia, né? Então, existem várias figuras na LGPD, do controlador do dado, do operador do dado. Estava discutindo outro dia com uma amiga minha que, assim, uma plataforma de marketplace, por exemplo, Magazine Luiza, né? Que dentro dela tem vários, é um super e-commerce, é um marketplace, e dentro do marketplace tem várias lojas virtuais de vários comerciantes. Todos aqueles ali são responsáveis. Não existe a figura do co-controlador na lei, mas existe sim a sua corresponsabilidade, porque trafegam dados pessoais ali naquele e-commerce. Então eu falo para os meus clientes, o menos é mais. Então, mantenha na sua base de dados. Eu me lembro uma vez um cliente que falou assim, eu tenho uma planilha que tem assim, o aniversário da mulher, o aniversário da filha, qual colégio que ela estuda. Eu falei, mas para que você tem tudo isso? Ele falou, mas é que eu tenho há muito tempo. Eu falei, mas para que você tem? O que você vai... Para o seu negócio ser relevante isso? Mesmo para as suas relações públicas, né? As suas relações com o seu... construção do relacionamento com o seu cliente. Por que você precisa saber até onde a filha dele estuda? Meio sem nonsense, né? Então, as pessoas agora, os empresários, têm que começar a se acostumar a fazer um saneamento, que a gente fala, da base de dados para poder saber o que realmente é relevante para o seu negócio, né? Enfim, esse assunto de LGPD dá para fazer... Eu sou leiga do assunto. Me ocorreu aqui que a gente sabe que tem empresas muito grandes que trabalham com venda de dados, né? Venda de informações, é assim que diz? Venda de informações. Então, eu trabalhei numa dessas empresas durante um tempo, que é a Serasa, né? A lei protege porque, assim, vende para banco, vende para não sei o quê, então viabiliza negócio porque o banco, porque as outras empresas... Então, existe um outro tipo de... E aí, totalmente leiga mesmo, né? Agora, dessa informação que você está trazendo. Existe um outro tipo de proteção aqui do que para proteção desse povo todo que teve que digitalizar, virtualizar o seu negócio neste momento. Não, na verdade, assim, a LGPD estipula aquilo que precisa ser consentido, né? Precisa do seu consentimento, quando, como, por quê. E aí, por isso que você lembra que você perguntou lá atrás. E os termos de uso, né? E as políticas toda vez que eu dou aceite no termo de uso, eu já tô falando, pode usar, pronto. Você não lê, aceita sem saber que você está aceitando, né? É muito comum, ninguém abre, assim, pouquíssimas pessoas abrem. Eu tentei, sabe? Eu confesso, mas às vezes é difícil. Mas se você tem que ir lá, eles vão te mostrar como eles vão usar os seus dados.
né? E assim, tem toda uma regulamentação para construir termos de uso e políticas de privacidade. É importante que o usuário que saiba como que o seu dado vai ser usado. Então, se ele vai compartilhar com alguma empresa, ele tem que informar por que ele vai compartilhar, para que fim, né? Enfim, não dá mais para ter um texto genérico, e por isso que as empresas estão trabalhando nos seus termos de uso, nas suas políticas de privacidade, porque não dá mais para ser aquele assim, eu vou compartilhar com todo mundo que eu quiser para fazer o que eu bem entender e ponto final. Não é mais assim, né? E a cada novo uso, um uso diferente daquele que está lá explicitado, você tem que ser comunicado. Agora, a lei estipula, por exemplo, a figura do legítimo interesse. Então, vamos lá, você construiu um negócio voltado para e-commerce. Estou falando no e-commerce só porque fica mais tangível, que todo mundo aqui, pelo menos, já usou já comprou alguma coisa na internet na vida, né? Então, o e-commerce. Então, se dentro do que como ele atua, como ele opera, se ele precisar daquele dado exatamente para fazer com que o negócio dele funcione, ele pode alegar que está dentro do legítimo interesse da empresa, né? Então, existem algumas exceções na lei, para que também você não trave, né, o negócio da pessoa, o empreendimento, né, a empresa. Então, por isso que tem muitas empresas que estão fazendo todos os seus projetos, que a gente fala de projetos de adequação à LGPD, e com mais antecedência, outros menos, para poder no mínimo, identificar, fazer o saneamento da base de dados, ou seja, a base que eu tenho de dados é essa, eu tirei fora lá o que eu falei do aniversário da filha e o colégio que ela estuda. Então, é para isso que esses dados aqui são esses que eu preciso mesmo para a minha empresa funcionar, né? Para eu poder desenvolver o meu negócio. E dentro dessa base, eu posso alegar que quando eu fizer isso durante a minha atividade econômica, eu vou alegar o legítimo interesse, então eu não preciso do consentimento dessa pessoa toda hora. No mais, eu preciso informar. Então, tem muitas empresas que já estão trabalhando arduamente nos seus termos de uso, nas suas políticas de privacidade, para já adequar com antecedência. Só que os investimentos são muito pesados, porque tem toda uma questão, sabe, Paty? E quem está me ouvindo aqui, quem é advogado ou não, mas sabe que está envolvido em algum projeto como esse, que tem uma questão de segurança de informação, uma questão tecnológica pesada, né? Porque se um dia você resolver ligar lá para um site que você consentiu e falar assim, tira da minha base e eu quero saber com quem você compartilhou os meus dados, eles são obrigados a te falar. Imagina se todo mundo resolve fazer isso ao mesmo tempo agora. Então, tem uma questão de prazo, e segurança de informação é muito importante, porque o vazamento de dados tem uma das maiores penalidades. Então, é bem complicado. Então, você está falando, Ana, não me sai, daqui a pouco a gente já vou abrir para perguntas, não me sai da cabeça o profissional autônomo, o pequeno empresário, a pessoa que nessa pandemia está vendendo as coisas, teve que digitar para sobrevivência, né? Está fazendo conteúdo, está consumindo, está vendendo, está comercializando para reinventar o seu negócio, para se manter no mercado, etc. O que você já tem visto, o que já está acontecendo, não sei se no Brasil ou no mundo, o que protege ou que ajuda, sabe? Esse ser humano, entendeu? Que é autônomo, que é pequeno empresário, que não tem essa estrutura, que não tem investimento de segurança de informação. Então, o que protege ele, o que flexibiliza ou facilita o negócio dele, viabiliza o negócio dele. O que já está acontecendo nessa pandemia aí toda, que tudo foi para a web, para quem não tem estrutura, estou dizendo. Sendo muito, muito objetivo aqui, para quem está sobrevivendo, né? Assim, acho que a gente vai ter uma conscientização cada vez maior em relação a esse assunto, né? E tem uma linha que eu não gosto, mas tem pessoas que falam assim, essa lei vai pegar mais para o Facebook, para o Google e para as grandes empresas, e o pequeno empresário
não vai sofrer, ou médio, até o médio, não vai sofrer essas sanções. O que eu digo é o seguinte, eu acho que, de repente, numa primeira onda, não, né? Porque, não, por exemplo, precisa ser criada chama Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Que vai ser o órgão fiscalizador, que vai ajudar até a gente entender como é que estão interpretando essa lei, né? Porque, assim, hoje tem a lei LGPD, mas já existia o Marco Civil da Internet, então já existia uma certa regulamentação, né? Então, assim, para o pequeno empresário que viu que o negócio deu certo na web, vamos colocar assim, né? Poxa, legal. Para o meu negócio sobreviver, eu vou ter que me manter aqui depois de Covid, porque é um outro canal e o mundo está cada vez mais digital. Então, aí é importante, aos poucos, ir se informando e ir se estruturando, sabe? Agora, minimamente, assim, ó, não seja invasivo, não fica mandando como eu recebi lá o WhatsApp, né? O mínimo, o menor cuidado tem os dados, tem o CPF, tem o RG da pessoa, não fica espalhando para todo mundo, mantenha com uma única pessoa, vai lá, deixa ele ficar ali resguardadinho, entendeu? E aí, aos poucos, vai estruturando, mas para quem está sobrevivendo e para quem está se virando, sabe? É a última coisa que essa pessoa está pensando agora, né? Mas, assim, lá para frente, né, as pessoas vão começar a cobrar. Tem gente já questionando, sabe? Por que você incluiu meu número aqui? Por que você fez aqui? Então, as pessoas estão tendo maior consciência. A gente volta à questão da cultura do comportamento humano. Então, eu acho que para sobreviver depois da pandemia, que agora, né? Gente, se está sobrevivendo, não vou ser mais realista que o rei, mas tome esse cuidado, faça essas ponderações, tenta entender, né? E vai ter gente que vai falar, como é que é? Nunca ouvi falar, né? A gente mora num país com tantas diferenças culturais e econômicas, sociais, né? Então é óbvio que o pequeno empresário dos grandes centros, das grandes metrópoles, talvez por força até do volume de pessoas, tenha mais consciência, se conscientize mais fácil do que aquele que está ali. Eu vou falar em São Gabriel da Cachoeira, que foi onde eu vi ontem, lá, que é o extremo da Amazônia, e que tem os seus comércios, né? Então é bem diferente, são realidades diferentes. Mas ter a cultura de dados dentro do seu pequeno negócio, médio ou grande, em algum momento vai ser importante incluir, entendeu? Para prosperar, sustentar. Muito bem, Ana, obrigada. Agora são 7h15, passa sempre super rápido. E queria abrir para vocês, quem quiser fazer pergunta, Kaique sempre participando, incrível. Perguntas, fiquem à vontade aí, que a Ana agora está com vocês. Ana, você tocou num ponto que eu ia questionar, né, a questão da LGPD. Mas eu volto um pouquinho atrás no comentário que você fez e eu vou para a questão de comportamento de novo quando você falou dos YouTubers, né? Porque vamos lá, vou te dar um contexto e aí você vai entender a minha pergunta. Você tem o filho ele acessa uma série de conteúdos. É óbvio que tem uma responsabilidade dos pais em olhar o que os filhos estão acessando para poder disciplinar esse acesso, o que é adequado, o que não é. Mas aí eu vou além um pouquinho, né? A resposta do youtuber dizendo que ele é um mero meio pelo qual a informação está sendo divulgada, vamos lá, você não acha que tem uma questão aí de disciplinar um pouquinho isso daí, porque senão vira um pouco de qualquer um faz o que quer e acaba divulgando o conteúdo que quer sem filtro nenhum? Uhum. Te pergunto isso pegando a sua experiência de uma pessoa que veio com uma experiência larga no mercado de mídia aí, de difusão de informação e conteúdo. Que você entende, né? Qual vai ser o futuro disso daí? Se está adequado, se não está? E se a LGPD, aí é uma emenda, né? Uma segunda pergunta na primeira, e se a LGPD vai ajudar de alguma maneira a progredir esse tipo de discussão? Porque no primeiro momento eu acho que não, a gente fica nessa questão mesmo das empresas. Você citou bem essa questão do CRM, que as empresas acabam pegando dados para tentar melhorar o atendimento ao cliente, mas como é que fica isso daí?
Me passou tudo isso na cabeça conforme você foi falando. Você está falando o YouTube, né? A plataforma YouTube, como qualquer outra plataforma de vídeo, de inclusão do vídeo sem moderação, né? Então, Isso. vamos começar definindo, entendendo do que estamos falando, né? Então, quando você tem um veículo, uma mídia social onde você posta um conteúdo sem moderação, então eu vou lá, crio um canal, né? E posto o que eu quiser. Eu vou dar um aceite aos termos de uso do YouTube, que vai ter um monte de coisa escrita lá que, por exemplo, no caso ontem dos rachas, né? Provavelmente eles violaram um monte de termos dos termos que estão lá, né? Das condições para postagem dos vídeos. Eu acredito assim que é necessário que haja uma responsabilidade, não uma responsabilização, né? Uma responsabilidade desses canais, desses veículos, né? No que tange se você aceitou incluir livremente, sem qualquer moderação inicial, uma pessoa para que criou um canal lá e distribui um conteúdo, você tem que ter mecanismos para receber e efetivamente avaliar se é o caso de derrubar ou não. Eu tenho visto, Denis, um grande avanço em relação a isso, tá? Eu trabalhei numa empresa que tinha muito conteúdo sendo propagado indevidamente nas mídias sociais. E muitas vezes, eu mesma, como advogada lá, comuniquei, por exemplo, Facebook, para poder pedir para derrubar, informando que era um conteúdo usado indevidamente, né? Às vezes demorava, às vezes não demorava, né? Dependia da demanda, mas sempre funcionou, né? Então, eu acho assim, por exemplo, muito sensível, né? Você como um canal de veiculação de um conteúdo, não ter, né, minimamente mecanismos para fazer essa moderação. Então, eu acho que vai sim melhorar, esses mecanismos vão se aprimorar, né? Acho também que a gente tem que ter muito cuidado para também dizer que só eles são responsáveis, não, sabe? E também muito cuidado em como derrubar o conteúdo é mais fácil, mas assim, como falando em dados, né? Como divulgar esses dados. Então, esses dados, por exemplo, IP e tudo mais, mediante ordem judicial, né? Quando existe alguma investigação em curso, por exemplo, quando alguma autoridade que precisa, tem que vir através das vias formais, né? Porque a gente aqui está falando do exemplo importante, sério, que foi o racha, porque pode causar 1000 acidentes, mas a gente tem uma questão muito mais séria, que são as deep webs, né? Que tudo que acontece, né, na web, depois que chama deep web, né? Que aí a gente entra já em questões de autoridades policiais pedindo o acesso ao IP, ao conteúdo, e isso tem que ser feito preservando o devido processo, né? Porque senão também aí acaba sendo vale tudo na web pro outro lado. Você concorda? Muito bem. Deu? De tudo, outra pergunta. Não, é isso aí mesmo. Tem tudo a ver com comportamento, né? Tudo isso que a gente está falando. E a gente está vivendo um momento tão louco, né? Sobre comportamento, que às vezes eu paro e me pergunto uma série de coisas. Mas é isso aí. É isso. Obrigada, Kaique. Ana, a gente tem um desafio. Ioma levantou a mão, depois a Marcela e depois a Val. E ainda tem uma pergunta aqui no bate-papo. Então, são 4 pessoas querendo perguntar 10 minutos. Então, a gente consegue... Então, Ioma, isso é Ioma, né? Ou é isso. Minha amiga e uma das minhas mentoras, queridas. Aninha, prazer poder falar com você. Mas, na verdade, eu estou com uma dúvida com relação à lei que você estava falando, né, da proteção de dados. Como é que fica o telemarketing? Eu não sei vocês, mas esse período de pandemia, o telefone não para 1 minuto. As pessoas ligam, sabem meu nome, sabem onde eu moro, para tentar me empurrar qualquer tipo de produto. Como é que fica isso? Isso é uma justificativa para a venda? Essa é a alegação que eles vão ter, que eles precisam dos meus dados? Bom,
Isso é complexo. Tinha que vir de você, né, Ioma, essa pergunta, mas eu te perdoo. É porque a gente só tem 10 minutos. Mas a gente continua lá eu estou super à disposição. No particular. Depois a parte pode passar meu e-mail, eu estou mega à disposição. Mas é assim, a gente tem que entender o todo. Sabe o legítimo interesse? Né? Então, por exemplo, o seu dado provavelmente chegou a ele através do local, vamos botar lá, do Magazine Luiza, que você foi comprar lá uma esteira, porque não está podendo sair de casa. Então, ele compartilhou com aquele fornecedor dele e deve ter te comunicado. Entendeu? Você deve ter dado um aceite lá nas políticas da empresa. Então, é essa cadeia toda que aí você tem o controlador, o operador do dado, né? Que está lá na LGPD, eu não tenho tempo para entrar agora nessa discussão, que é essa cadeia que vai ter que ser observada. Agora, a questão, tem uma pergunta, eu já vou pular só porque faz sentido, da Cláudia, falando do opt-in, do opt-out, né? Tem aqui uma pergunta no bate-papo, que é exatamente isso, é um desafio, né? Que ela fala assim, será bastante complicada a questão do opt-in e opt-out na autorização de uso de dados. A minha opinião, ela está perguntando a minha opinião, assim, eu estava discutindo muito isso com alguns clientes, que assim, você vai ter que pensar num canal onde a pessoa vai poder manifestar o interesse, a necessidade, né, de tirar o seu nome lá de fazer o opt-out, né? E ela falou assim, por quanto tempo você entende isso por razoável guarda de informações? Então, a gente trabalha em relação ao prazo os prazos de guarda da lei, né? Porque muita coisa ainda vai ser regulamentada pela NPD também, né, gente? Que tá uma indefinição isso. Não sabemos nem quando vai começar a lei. É surreal isso, mas é verdade. E, bom, eu passei a Cláudia na frente. Desculpa quem estava na fila. Ioma, tudo bem? Podemos seguir aqui com as perguntas? Legal. Marcela. Oi, vou até abrir aqui porque fica mais fácil. Na verdade, eu queria, seguindo o que o Denis falou, e assim, até que ponto, pensando no comportamento humano, hoje, 2020, eu posso dizer que a pessoa pode chegar, ela publica algo no YouTube que é errado, né, digamos assim, como esse exemplo do Racha, e falar assim, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Né? E assim, como o YouTube ele pode também interferir e cortar sem contato com a pessoa. Um exemplo, não sei se vocês viram, quando a Ivete Sangalo publicou a live dela, divulgou a live, que também foi no YouTube, Instagram, a Globo também passou, o YouTube cortou ela em algum momento, porque parece que ela fez uma propaganda que ela não podia. Então, assim, o YouTube ele pode, sem comunicar nada com ninguém, simplesmente cortar, ou ele precisa, de alguma maneira, mandar um aviso, uma notificação para a pessoa? Vamos separar, né? A Ivete não fez uma live porque ela acordou um dia e falou, vou fazer uma live amanhã à noite, né? Teve um monte de acordo, tem um monte de contrato ao redor, né? Certamente, eu não conheço as informações, e mesmo que eu conhecesse, acho que eu não poderia aqui abrir, mas não conheço, mas certamente houve um acordo onde ficou muito claro o que podia ser feito de merchandising ou não. Então, acredito que para derrubar uma live da Ivete e perder a audiência do YouTube é porque violou mesmo, e aí depois eles conversam, né? Isso é uma questão contratual, certo? Quando a gente vai falar sobre canais de YouTube all, então vamos falar lá do YouTube, ele não pode, né, dizer que ele não sabia, que ele não podia. Eles peitam mesmo. E aí vem a questão que a minha amiga Patrícia, como psicóloga, pode dizer melhor do que eu. Aliás, ela fez uma live sobre sociopatia e psicopatia. Gente, psicopatas corporativos, sim. Vai ter outra sexta, mas enfim, volta no teu tema. Tem que assistir. Não, mas vai nisso. Às vezes a pessoa paga para ver. Ela é tão fora da casinha que ela vai pagar para ver, entendeu? E vai fazer mesmo. E tá achando bonito. Tá achando bonito. Porque eu não sei se quem assistiu ontem, mas assiste depois. Eu vou fazer a propaganda do Globoplay, apesar de não estar lá na Globo, mas tá lá, assiste. O cara fala assim, não, mas tem pai e mãe. O adolescente o pai e mãe que se vire. E eu acho que atitudes como essa tem que ser mesmo, começar a pegar pesado, sabe? A pegar e responsabilizar essas pessoas. E realmente o YouTube tem. Então, por isso que. Como é que o YouTube se manifestou? E é assim mesmo, eu tenho medidas para derrubar os vídeos. Eu tenho como avaliar, se denunciarem
né? Mas precisa haver, mais uma vez, né, uma iniciativa de quem não gostou do vídeo, quem se sentiu ofendido, de denunciar, né? Então, como mãe de adolescente, eu falo que assim, a gente controlar o próprio filho, imagina no YouTube controlar todos os canais de TV. É diferente, entendeu? Mas eu estou dizendo só que assim, realmente precisa do ser humano denunciando, né? A minha amiga Val. Tudo bem, Marcela? Podemos seguir? Podemos, ótimo. Muito legal. Obrigada. Val. Obrigada, Marcela. Rapidinho. Parabéns, Aninha, parabéns, Paty, muito legal. Aprendi mais um monte de LGPD, preciso. Ana, minha pergunta você falou dos pequenos negócios, eu acho que é muito bacana a gente falar disso. E o que eu estou experimentando na Luva? O pequeno negócio não paga pelo preventivo. O pequeno negócio paga um advogado quando ele já recebeu a multa. O preventivo é o amigo do primo a quem ele submete um contrato, o cara nem passa o olho, devolve para ele e fala, assina. Ou nem isso, né? Os pequenos negócios que a gente tem testado o produto, ele fala assim, no contrato já vem pronto. Eu sou delivery. O contrato já vem pronto, né? Inclusive, estamos falando com essas pessoas de delivery para ver se você está preocupado com dados. Gente, ele está preocupado com vender. É isso. Pode preocupar, a hora que chegar a multa são outros 500. Então, assim, como é que você está enxergando isso, né? Como é que a gente faz, né? O nosso propósito é exatamente colocar quem está à margem do atendimento jurídico com o atendimento jurídico preventivo para evitar problema, até para o cara preservar as relações. Como é que faz? Em relação ao LGPD, inclusive, né? Pois é. O que a Anders está pensando nisso aí? Você lá como... Então, o que a gente tem falado muito, né? Isso, e a sua fala vai muito ao encontro do que a própria Paty falou, né? E o Denis também. Então, assim, é uma questão de cultura, de sobrevivência, né? Então, o que eu acredito e é o movimento que eu tenho visto do legislativo e também da fala de quem está louco para ser o agente nacional de proteção de dados lá, né? Tem MP falando, é assim, num primeiro momento, todo empreendedor que lida com dados pessoais vai entender que a lei está pegando, vai ter uma fiscalização. Vai atingir o pequeno e o médio, em algum momento atinge mais, vai atingir mais ou não. Uma hora vão bater lá na porta, né? Virtualmente, mas vão bater. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Vai ser, que eu tenho ouvido muito nessa linha, eu acredito nela. Vai ser uma medida educativa. Então, você não vai ser autuado logo de... Eu acho até que para as empresas grandes e que não têm um histórico já de uso indevido de dados, de vazamento, porque para quem já... Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Para quem já teve problema, inclusive, lá fora, não tem desculpa, né? Aí entra no que a Marcela falou, né? Acho que foi a Marcela que falou assim, ou o Denis, falou assim, o youtuber pode dizer que não sabia, né? Acho que foi o Denis. Então, assim... né? Não vai poder saber. Foi a Marcela, né? A Marcela, o que eu acho? Vai ser uma medida educativa. Então, vamos falar assim, olha, mesmo quando houver vazamento de dados, assim, vazamento dependendo do nível, né? Mas assim, olha, você está usando indevidamente, já teve gente reclamando. Eu acho que a agência, no primeiro momento, vai agir reativamente ou proativamente, dependendo da estrutura, assim, explicando, olha, não pode, tem que ser assim, como é que você está usando, né? Deixa eu bater um e-mail indevido, uma propaganda indevida lá no e-mail, no WhatsApp do promotor, para ver se não vai acontecer, entendeu? Então, assim, é isso. Acho que vai ser uma medida educativa. E aí, Val, honestamente, eu acho que a gente vai mudar essa cultura que a gente está falando aqui, né, tanto, e as pessoas vão começar a dar mais valor ao preventivo, porque vai sair mais barato contratar a Luva. Quem não conhece, veja. A Val tem uma legal tech muito legal para pequenos e médios empresários, principalmente médio empresário, né? E aí realmente vai criar essa cultura de, poxa, sai muito mais barato e me dá muito menos dor de cabeça, né? Ter uma atuação preventiva e contar com um advogado, né?
que também dá uma outra live, mas eu acredito que nós, advogados, quem está aqui, as estruturas, eu converso muito isso e o escritório já tem esse mindset, né? Os escritórios não vão mais poder cobrar pelo mármore Carrara do banheiro, né, do escritório. Cada vez mais, o valor do advogado é pelo seu conhecimento, pela forma como ele viabiliza negócios, e não pela estrutura mega né, maníaca. Assim. Então, todos estamos mudando. Valeu, Aninha. Obrigada. Me chama para essa live aí, tá? Essa dos pequenos e médios. Vamos fazer junto. Legal. Vana, falei para você que voa. São 7h30 já. Acabou o nosso tempo. Antes de encerrar e te agradecer, eu queria dizer para vocês que a Ana, a partir da semana que vem, passa a receber convidados junto comigo, né? Então, a gente volta no esquema de eu e a Ana perguntando para outras pessoas e a gente vai trazer temas de multicarreira, de inovação e inteligência artificial, de networking, netweaving. A gente vai trazer temas bem diferentes aí, bastante atuais também. Estamos construindo a pauta, em breve muitos convidados. Eu queria muito agradecer a presença de vocês numa segunda-feira, aqui é feriado, aqui em São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, muito obrigada, mesmo sendo feriado, de vocês aqui. Para quem não é de São Paulo, obrigada também. Eu estou muito contente de ver muitos queridos amigos, queridas pessoas também aqui. E quem eu já não conhecia, é um prazer conhecer também. E esperamos vocês na próxima segunda, né? Sim, Ana, é um prazer te receber aqui. Que bom, vamos firmar essa parceria. Esse vídeo vai ficar gravado e eu vou subir lá no YouTube, Patrícia Anstra. Então, se vocês acharem que vale a pena compartilhar com quem perdeu, com quem pode aprender um pouco sobre isso também, vocês encontram a partir de amanhã lá no YouTube, tá bom? Ana, obrigada, querida, que você veio aqui disponibilizar seu tempo e seu conhecimento. Pessoal, obrigada pela participação. Muito obrigada. A gente se vê segunda-feira. Obrigado, Ana. Obrigado, Patrícia. Tchau, tchau. Super obrigado, tchau, hein? gente. Muito boa live. Tchau, Parabéns. Obrigada, Ivo. Tchau, Parabéns.